Boa tarde para todos os ouvintes do Instagram e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesta tarde sobre autoridade espiritual, como expulsar demônios. Amém? Quero falar nessa tarde como ter autoridade para expulsar demônios. Você vai comentando aí nos comentários aí como expulsar demônios, como é que tem que fazer para ter autoridade sobre os demônios. Amém? Vou começar a falar. Primeiro passo, obedecer à palavra de Deus. Esse é o primeiro passo para você ter autoridade sobre os demônios. Amém? Porque sem a obediência à palavra de Deus, você não vai ter autoridade sobre os demônios. Para você ter autoridade, você tem que obedecer à palavra de Deus. Amém? Segundo passo. Você sabe qual é o segundo passo? Segundo passo é a oração. A oração é o segundo passo para você ter autoridade sobre todos os espíritos malignos, sobre todas as castas de demônio e sobre todas as legiões. É a oração. Porque a palavra de Deus diz que o crente tem que viver em oração para ter autoridade sobre os espíritos malignos. Amém? Vamos ao terceiro passo. Terceiro passo, meu irmão, é o jejum. Jejum é o terceiro passo. O crente sem jejum, ele não vai ter autoridade sobre os demônios. Porque a palavra de Deus diz que para ter autoridade sobre ele tem que estar em jejum. Jejum e oração. Esse é o terceiro passo para ter autoridade sobre eles. Porque aqui, meus irmãos, o mundo espiritual, nós temos que viver em oração. Temos que viver na palavra de Deus. Esse é o terceiro passo. Eu vou ler aqui um capítulo desse versículo aqui da Bíblia para você ver. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aí o terceiro passo, meus amados, ouvindo a palavra de Deus, é o jejum. Amém? Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 1 em diante. Amém? Para você entender que é o jejum, é o terceiro passo para ter autoridade sobre os espíritos malignos. Vou começar a ler aqui no nome de Jesus. Que fala assim o texto: a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus o demônio, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será possível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, e achando-se eles a oração e jejum. Amém? Então aqui nesse texto está falando da cura de um lunático, está falando de um jovem com espírito maligno. E diz a palavra de Deus que o seu discípulo, ele foi querer expulsar aquele demônio. Mas quando ele foi expulsar aquele demônio,
ele não tinha autoridade. Eles não tinham autoridade. Por que ele estava sem autoridade? Porque os discípulos, eles não estavam nem jejuando e nem orando. Você está vendo que o terceiro passo é o jejum? Aí ele chegou até Jesus e disse: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé. Por que ele estava com a pequena fé? Porque ele não estava orando, ele não estava jejuando. Aí Jesus disse: mas essa casta de demônio não se expulsa, a não ser pela oração e pelo jejum. Então, para você expulsar demônio, você tem que estar jejuando e orando. Os discípulos, ele não estavam nem orando nem jejuando, foi por isso que eles não teve autoridade nenhuma de expulsar aquele demônio. Amém? Esse é o terceiro passo, o jejum. Aqui também fala na palavra de Deus aqui, eu vou ler aqui no nome de Jesus. E na palavra de Deus. Que fala em Lucas. Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Deixa eu achar aqui no nome de Jesus. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 14 diante, em nome de Jesus. Que eu estava se atrapalhando aqui, meu irmão, que eu não tinha achado, mas eu achei agora, em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo 14. A blasfêmia dos fariseus. A blasfêmia do fariseu. E estava eles expulsando um demônio, o qual era imundo. E aconteceu que, saindo o demônio, demônio mudo, falou a maravilhoso a multidão. Mas algum deles dizia: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros tentando impedi-lo, um sinal do céu. Mas conhecendo-lhe os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino é dividido contra si mesmo, será assolado, e casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios, por Beelzebul, por quem os expulsa? A vós os filhos, e eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vós é chegado o reino de Deus. Então aqui, meus amados irmãos, aqui está falando a palavra de Deus, que quando nós expulsa demônio, não é nós que expulsa, é o dedo de Deus. Nós expulsa pelo dedo de Deus. Mas só expulsa os demônios através do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eis que eu vos dou poder para expulsar todos os demônios e toda a força maligna. Deus deu autoridade para nós expulsar os demônios. Mas só que nós expulsamos os demônios é pelo dedo de Deus. Amém? Para você ter autoridade sobre os espíritos malignos, nós temos que andar em santidade. Nós temos que andar na obediência. Agora eu vou falar o quarto passo para ter autoridade sobre os espíritos malignos. A renúncia. Nós temos que renunciar o desejo da carne. Amém? Renunciar o desejo da carne. Nós temos que renunciar às coisas do mundo, que o mundo oferece. Renunciar o desejo carnal. O que você mais gosta de fazer, nós temos que deixar para trás. É novela, filmes que não agrada a Deus, a mentira, a prostituição, parar de falar da vida do próximo. Isso tudo tem que renunciar, porque se você não renunciar, meu irmão, você vai passar vergonha. Você vai ser envergonhado. Em Atos dos Apóstolos fala que havia um homem com espírito maligno. Havia um homem com espírito maligno. E tinha uns exorcistas ambulantes que ele queria expulsar aquele demônio. E foram querer expulsar. Mas quando aqueles homens chegou naquele homem foi querer expulsar.
Mas a Bíblia fala que quando ele foi expulsar, o demônio olhou para ele e disse: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois para querer me expulsar? A Bíblia relata, meu irmão, que naquela mesma hora os demônios deu uma pisa naquele homem e rasgou a roupa dele, deixou ele pelado. Sabe por quê? Porque ele estava sem autoridade, ele não estava obedecendo a palavra. Aqueles homens estavam em pecado, por isso que não tinha autoridade nenhuma sobre aqueles espíritos malignos. Não é diferente conosco. Se nós não andar na obediência, não andar em santidade, nós vamos passar vergonha. Você sabia que o demônio envergonha? O demônio ele acusa. Se nós estiver em pecado e for expulsar demônio, meu irmão, ele vai acusar. Ele vai dizer, mas você estava fazendo isso e aquilo. Que autoridade você tem para querer me expulsar? Nós temos que ter autoridade. Como é que vai ter autoridade? Na oração e no jejum. Porque o próprio Jesus disse, mas essa casta de demônio não se expulsa, a não ser pela oração e pelo jejum. Então nós temos que se preparar. Nós temos que se consagrar a Deus. Amém? É só ter aqui que Deus me concedeu para você ter uma experiência de expulsar demônio. Eu já tive, meu irmão, experiência de expulsar demônio para a honra e a glória de Deus. E não é brincadeira. Demônio pesado, meu irmão. Uma vez eu fui evangelizar. Quando eu terminei do evangelismo, quando eu voltei, eu vi uma mulher na linha do trem. Aí eu perguntei se ela queria uma oração. Ela quis. Quando eu coloquei a mão naquela mulher, ela estava com um peso terrível, estava com uma legião de demônio. O peso era tão grande que o demônio não queria nem cair, de tão pesado que estava. Aí ela começou a se entronchar, caiu de joelho toda a troncha. Expulsei aquele demônio no nome de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Autoridade. E nesse dia eu estava consagrado. Você imaginou se eu não estivesse consagrado? Que autoridade eu teria de expulsá-lo? Nenhuma. Porque tem demônio que só sai no nome de Jesus Cristo. Mas tem demônio que ele só sai no jejum e na oração. Não é todos os demônios que vai sair só expulsando. No nome de Jesus, sai. Não. Tem demônio que só vai sair no jejum e na oração, meu irmão. Porque é casta de demônio. É legião. É muitos. Muitos demônios. Entendeu? Então é só até aqui que Deus me concedeu. Amém? E boa tarde e a paz do Senhor para todos. Em nome de Jesus.